vida dessa forma só tenho uma. Não há tempo a perder com as coisas vãs. Não alugo meu ouvido pra discurso de quem busca o céu na terra. Ou de alegria pra amanhã. A terra que eu conheço é casa comum. Não é sábio destruir onde se mora. E lá onde funciona o Centro Gênesis, era um local sem forma e vazio, e o Espírito de Deus não pairava sobre as águas, né? Porque era um espaço de lixão e um espaço de desova. Desova é onde eles deixam os corpos das pessoas assassinadas, né? E quando eu cheguei lá, tinha havido uma chacina, eles tinham acabado com uma família, né? E eu, talvez um pouco ingênua, né? Na época eu era noiva, eu e meu noivo, a gente entusiasmado, a gente achou aquilo tudo muito bonito, a gente não tinha noção no que a gente estava se metendo, né? Mas, mesmo assim, a gente adquiriu aquela área e nós começamos a cuidar, fazer alguma coisa, né? E, como eu disse, eu não tinha noção que seria um centro de educação ambiental. Como eu estava no movimento de mulheres, né, e se aproximou Rio 92, eu fui começando a ler, aí me interessei e fui fazer uma especialização em planejamento ambiental e educação ambiental. Falei, não, isso aqui dá para fazer um centro de educação ambiental. E o que a gente queria resolver, né? Quando eu comecei com as questões ambientais, eu vi que havia um envolvimento muito baixo, as pessoas não estavam ainda inquietas, as pessoas não sabiam. Se ainda hoje a gente tem um número muito baixo de pessoas e instituições envolvidas, imaginem em 1988, 89, e principalmente as nossas igrejas, né? Isso era uma heresia falar de questão ambiental dentro da igreja. Não podia se falar, isso não era coisa do reino. E a gente começou a trabalhar, primeiramente, com escolas, né? O objetivo era fazer com que as pessoas passassem a participar do processo de superação dos problemas socioambientais, não é? E construção de sociedades sustentáveis. E a proposta foi criar um centro de educação ambiental, que são espaços que trabalham com educação para a sustentabilidade, que trabalham com metodologias, com suporte teórico, para que possa ter uma efetiva, né, participação nessa construção, nessa mudança, nessa pegada que a gente vem tendo até agora e que é responsável, né, para que os desígnios de Deus não estejam sendo cumpridos, né, em relação a esse lugar de vida, né? E essa vida plena que Jesus nos oferece, né? E que as condições ambientais comprometem essa vida plena, né? E a gente pensou, olha, nós vamos construir aqui, e foi um tempo de muito trabalho, sabe? Quando eu disse lá no início do vídeo, com um pouco de trabalho, eu não tinha noção de que seria muito trabalho mesmo. E, assim, eu nunca mexi concreto, eu nunca sentei tijolo lá. Mas aí o pedreiro dizia, essa senhora não faz porque a senhora não quer, né? Mas o demais, capinar, plantar, muda coisa daqui, muda coisa dali, lixar, ajudar a fazer tudo, né? Depois vocês vão poder entrar no nosso site, né? Nós temos hoje uma construção muito boa, nós temos um mini auditório, uma biblioteca, um prédiozinho, um sobrado, né, com uma boa estrutura e uma área toda plantada. Atualmente, nós já temos quase 1000 pés de pau-brasil, e pés de todas as cores, tem mogno, tem cedro, tem ingá. E os insetos, os animais estão voltando, né? E é muito legal que toda semana a gente chega lá, tem um canto diferente de pássaro. Ó, esse aqui a gente nunca ouviu. Esse aqui a gente nunca ouviu, nunca tinha ouvido, né? E as águas estão voltando, porque aquele riacho que eu disse que no início
a gente conseguia ouvir o som da água, ele desapareceu no final dos anos 90, início dos anos 2000. Secou tudo, a cachoeira, secou tudo, né? E agora ele está voltando, né? E, por conta já desse nosso trabalho, a Petrobras foi multada com termo de ajuste de conduta, elas vão ter que plantar 1 milhão de hectares, né? E a área toda do Gênesis foi contemplada. Então, vocês imaginam que bênção, que maravilha. Daqui a 5 anos, as águas vão voltar, o riacho vai voltar, os pássaros, né? Vai ter muita coisa. E está sendo muito legal. Agora, eu coloquei uma definição aí de... Pode passar, por favor? Isso aí pode passar. Pode passar. Esse daí, né? O que a gente esperava quando começou esse trabalho? Ter sociedades sustentáveis, e eu gosto dessa definição do Leonardo Boff, né? São aquelas que produzem o suficiente para si os seres do ecossistema onde se situam, que tomam da natureza somente o que podem repor, que mostram um sentido de solidariedade generacional ao preservar para as sociedades futuras os recursos naturais de que elas precisarão. Na prática, a sociedade deve mostrar-se capaz de assumir novos hábitos e de projetar um tipo de desenvolvimento que cultive o cuidado com os equilíbrios ecológicos e funcione dentro dos limites da natureza, né? A gente sabe que uma das causas da degradação é que esse nosso modelo de produção ele retira muito mais do que a natureza pode repor, né? Retira num intervalo muito curto, a terra não tem condições de descansar, de repor, tanto retira e como joga, devolve, né, para a natureza uma quantidade muito maior, né, de dejetos, e esses dejetos acrescidos, né, de poluentes que vão levar séculos, né, para se decompor e que vão contaminando tudo mais, né? Então, esse modelo de sociedade sustentável que o Leonardo Boff pensa, né, que seria a nossa meta, o nosso horizonte, a nossa utopia, né? Quando eu cheguei lá, que eu falava isso para as pessoas, né, era motivo de eu sempre fui motivo de chacota, desde pequenininha, né? Porque eu nasci numa das regiões mais pobres da Baixada Fluminense. Lá em casa não tinha praticamente nada, né? E eu dizia para todo mundo que eu ia crescer e ia viajar. E um dia ia ter uma convenção batista brasileira em São Paulo, né? E eu cheguei para o meu pai e falei assim, papai, quando é que a gente vai para o encontro lá de São Paulo? E meu pai riu e falou assim, filhinha, papai é operário, operários não vão a São Paulo. Aí eu olhei para ele e perguntei, e filhos de operário, papai, vão? Aí o papai, sabe quando a criança fala aquela coisa bem inocente que a gente dá um beijinho na cabeça, sabe? Meu pai tinha um sorriso lindo, ele era bem pretinho, com os dentes assim de marfim, né? Ele sorriu, me apertou contra assim, a barriguinha dele e não respondeu nada, né? E eu fui falar para minha avó materna, eu vou crescer, eu vou viajar. E eu era motivo de chacota, né? E quando eu cheguei no Gênesis, que eu falei que as pessoas viram aquilo, porque era lixo, era sujeira, tinha uma violência muito grande, né, no local, aquela violência urbana dos anos 80, que o Rio de Janeiro foi tomado, começou o crescimento do tráfico, início dos anos 90, né? A situação era muito delicada e as pessoas diziam, você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir, é impossível, as pessoas não ligam para essas questões ambientais. Mas aí, assim, a minha persistência, e uma coisa muito interessante que eu gosto de falar, no início dos anos 90, o local não tinha água, não tinha luz, não tinha calçamento, não tinha nada. E aí, botaram iluminação pública, calçaram, colocaram água, construíram um CIEP com um EJA, botaram os equipamentos urbanos e, de uma hora para outra, o bairro mudou completamente. Os jovens foram para a escola, as mulheres começaram a estudar à noite. Foi uma revolução. Simples, não teve nenhum trabalho efetivo, não.
colocar equipamentos urbanos numa comunidade é fundamental para o desenvolvimento. E aí nós começamos a trabalhar, né? Trabalhar com o pessoal lá, fazer algumas coisas, alguns trabalhos, porque a nossa meta era caminhar para a sustentabilidade, era a utopia, né? A utopia serve para nos fazer caminhar. Você chega num ponto, olha, já chegamos até aqui, mas agora falta um pouco mais, né? Falta um pouco mais, e a gente foi caminhando. O que a gente tem feito ao longo desses anos? A gente trabalha com visitações. Algumas escolas começaram a nos visitar, e nós começamos a fazer trabalho com algumas igrejas também. E a primeira igreja que nos visitou foi uma igreja presbiteriana, o pastor foi, nós fizemos uma formação, e eles gostaram, né? A gente trabalha... Pode passar lá, por favor? Esse daí. A gente faz uma série de palestras sobre responsabilidade socioambiental das igrejas. Nós já fazíamos, a gente começou a fazer essas palestras em 2011. Foi interessante que era da minha igreja, e nós fizemos a palestra com uma EBD ecológica, e a ministra de Educação Religiosa quase foi demitida, e eu quase excluída, né? Porque o pessoal achou muito feio estar lá na frente, num dia da Escola Bíblica Dominical, eu falando de questões ambientais e ainda distribuindo mudinhas de planta no final do culto, né? Foi o cúmulo do absurdo. Como é que se faz um culto de domingo para distribuir mudinha de planta? Faz isso nas casas, faz em outro local, na igreja não. Mas aí, logo em 2011, o tema dos batistas foi vida plena e meio ambiente. E a reunião da convenção foi lá em Niterói. E eu tive assim, a alegria de encontrar com pessoas que também estavam trabalhando essas questões, e nós começamos a nos reunir, a fazer algumas coisas, né? Assim, quando foi em 2012, na Rio Mais 20, nós tivemos uma apresentação, tínhamos um grupo de evangélicos lá, que fizeram uma série de coisas, não é? E a gente conseguiu ter mais alguma visibilidade. A gente tem uma série de cursos de formação para algumas lideranças evangélicas que tem funcionado. O próprio grupo da ABU esteve com a gente. E a gente, antes da pandemia, a gente fazia esses cursos lá no Gênesis, né? Porque é muito importante que essas atividades sejam feitas em contato com a natureza. A gente trabalha com o conceito de reaproximação consciente da natureza, né? Uma reaproximação em que as pessoas não pensem só nos benefícios que a natureza nos oferece, que a gente não pense apenas no que a natureza vai nos dar, e que, principalmente, não tenha receio, né? A gente faz muitas visitas lá no Gênesis, a gente já teve uma visita que uma família não pôde entrar porque o menininho tinha medo de borboleta. E ele gritava tanto com medo das borboletas que não pôde entrar. A mãe falou, não, ele vai ficar com medo, ele vai ficar traumatizado, né? E voltou porque tinha medo de borboleta, né? Então, assim, as pessoas que têm nojo da planta, têm medo de botar o pé no chão, têm nojo de comer fruta, uma coisa impressionante lá. Nós temos muitos pés de jabuticaba, e se a gente não colher, ninguém pega. E eu lembro, quando eu era criança, eu saía com uma galerona para pegar frutas. Eu morava num local que ainda tinha muitos terrenos, assim, então tinha abacate, tinha laranjais perdidos, e a gente saía para pegar frutas, as crianças não pegam. Então, essa natureza que as pessoas passaram, ou explora ou teme, sabe? Nunca para convivência, nunca para fazer parte. Eu sou parte dessa natureza. Todos os elementos são meus companheiros, e a natureza me cuida e eu cuido também. Então, a gente trabalha com essas propostas, né? As EBDs ecológicas, que depois nós conseguimos fazer algumas EBDs ecológicas em outras igrejas, fizemos lá no Gênesis, né? E fizemos na igreja também. E uma coisa, ainda nessa visão de natureza suja, algumas pessoas chegam lá, foi uma igreja que chegou e falou assim, olha, as crianças estão aqui, a gente vai fazer EBD, mas ninguém pode voltar sujo.
a gente vai voltar para a igreja e todo mundo tem que voltar limpinho. Eu falei, mas como que a gente vai estar num lugar de terra, que tem água, e as crianças têm que voltar limpinhas? E elas ficaram, e na hora de ir embora, uma garotinha se soltou, saiu da fila do ônibus, correu e pulou dentro do riachinho, sabe? E falou, eu vou toda molhada, eu vou ficar aqui. E aí a mãe queria bater, dar uns cascudos, né? Mas aí não tinha mais jeito, ela já estava toda sujinha de lama, e lá foi elazinha, né? Então, essa EBD, esse contato com a terra, tem crianças que chegam lá, e elas não querem participar dos joguinhos e brincadeiras. O que elas querem fazer é sentar no chão e mexer na terra. E como isso faz bem, né? Alguns pesquisadores trabalham sobre o déficit de natureza, como faz falta, né? Como faz falta sentar no chão, como a pensar aquela propaganda daquele sabão, se sujar faz bem, né? Sem pensar na propaganda, né? Se sujar faz muito bem. A interação que a gente tem de poder fazer a troca de energias com o solo, pisar no chão, pegar fruta no pé, todas essas coisas mais, né? E a gente está fazendo também a construção de alguns conceitos. Eu costumo dizer, eu sou motivo de chacota, eu sou enxerida, eu não sou teóloga, mas eu vou fazendo algumas coisas, né? E um dos conceitos que eu estou construindo, que a gente está construindo, é esse de mordomia da terra e sociedade sustentável numa perspectiva bíblica. E as publicações, pode passar, por favor? Mordomia da terra, né? Esse conceito, pegando o conceito de mordomia da terra, que todos nós conhecemos. Gente, por favor, me avisem do tempo, tá? Todos nós conhecemos, né? Durante o 2007 a 2010, eu tive o privilégio de trabalhar no Seminário Batista Teológico do Sul, com uma turma de música e com uma turma de pedagogia, e eu dava uma disciplina chamada Espaços Pedagógicos e Práticas de Educação Ambiental. E a EBD era um espaço privilegiado para a gente pensar. E foi muito bom, porque eram alunos do Brasil todo, e a gente conseguiu plantar uma sementinha em igreja do Oiapoque, Chuí, literalmente, né? E esse conceito de mordomia da terra, a gente já desenvolveu alguns conceitos, que é pedir perdão pela nossa negligência, reconhecer a grandiosidade da obra divina, enaltecer a Deus por suas obras, agradecer a Deus por ter sido colocado em tão alto posto, cuidar da obra de forma a satisfazer o Senhor. E cuidar da obra de forma a satisfazer o Senhor é a gente aprender a educação ambiental, né? O que a gente precisa fazer, né? E pedir perdão pela nossa negligência. Ó Deus, nós fomos encarregados de sermos cuidadores, a Tua criação foi colocada nas nossas mãos para cuidar, e a gente negligenciou, a gente esqueceu, a gente deturpou por conta da nossa pegada ecológica, né? O nosso rastro de destruição, as coisas estão desse ponto. Eu não tenho curso de teologia, não, sabe? Eu vou escrevendo, vou conversando com um, vou conversando com o outro. As pessoas fazem algumas considerações. Vocês estão à vontade para fazer algumas considerações. A gente pode melhorar aqui. Tem outros princípios que as pessoas já estão assim, apontando, né, que a gente vai ter. Pode passar, por favor. Agora, esse daí, na sociedade sustentável, numa perspectiva bíblica, é o que eu estou trabalhando atualmente, né? E eu peguei o exemplo do profeta Eliseu, o exemplo de Neemias e de Jesus, e fui colocando algumas características que as pessoas que querem construir uma sociedade sustentável precisam ter, né? Então, são aquelas que seus integrantes, independente de etnia, gênero ou espécie, têm suas necessidades fundamentais atendidas. Lugar para viver, prazer, alegria, saúde, alimento, consolo, apoio, autoestima fortalecida. Tem vida plena e abundante. Nas sociedades sustentáveis, movidos pela compaixão, pessoas procuram conhecer de forma verdadeira a situação do seu próximo, sejam humanos ou não, e movidos pelo amor,
se esforçam para resolver os problemas por eles enfrentados. Destruição de seus habitats, poluição de suas águas, não importa se são problemas simples ou complexos. Nesses casos, buscam ajuda até mesmo das autoridades constituídas, apontam caminhos e buscam meios para que não volte a acontecer no futuro. Deixam um legado de esperança para as gerações futuras, né? E eu peguei a vida de Eliseu, não é? Quando ele, movido pelo amor, pela compaixão, né? Ele cuidou da viúva, cuidou dos seus discípulos, cuidou de um companheiro, de uma pessoa que tinha perdido as suas ferramentas, que tinham caído lá no rio, machado, aquelas coisas pesadas, e ele fez que levitassem, providenciou o azeite, né, para a viúva, e movido pelo amor, pela compaixão. E a história de Neemias, que eu amo, né, e que eu falo que nas sociedades sustentáveis tem que ter a escuta compassiva. E escuta compassiva foi o que Neemias fez. Sentou, né? A gente passa, oi, tudo bem, como é que você está? E sai batido, né? Mas Neemias sentou e escutou. Né? Nesse período pós-pandêmico, nesse período de pandemia, que a gente ainda não sabe como a gente vai ficar, a gente precisa sentar para escutar. Eu tenho um amigo da universidade, um professor, né? Um dia, domingo, eu liguei para ele e a esposa dele, eles são idosos, e a gente conversou 2 horas e 35 minutos. Eles estavam com tanta vontade de conversar, estavam com tanta vontade de falar, e eu só tive que escutar. Isso fez muito bem. A escuta compassiva, gente, nós não temos noção do caos que está a vida de muitas pessoas, não é? No meu bairro tem uma senhora que perdeu os 5 filhos dela na pandemia, uma senhora idosa. Perderam, todos os filhos dela morreram, sabe? Então, assim, essas sociedades sustentáveis que nós queremos construir, é isso que o Gênesis está fazendo, com esse trabalho, com essa... Pode passar o último, que é uma publicação que a gente tem, Aprendendo a Cuidar do Planeta na Igreja, que é uma cartilha, está lá na mesinha, tá? Então, eu trouxe 10 exemplares, quem quiser adquirir pode chegar até ali. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo, sabe? De ajudar a construir sociedades sustentáveis, mas sociedades sustentáveis numa perspectiva bíblica. Não o que o relatório Brundtland fala, nem o que a ONU fala, né? Daquela sociedade que atende às necessidades das gerações presentes, quando é mentira. Capitalismo não atende a necessidade, atende demanda. Se você tem dinheiro para comprar comida, para comprar casa, para comprar remédio, você vai ter. Se você não tem, não tem dinheiro, não tem. Então, o trabalho do Gênesis é esse. A gente trabalha com escolas, com empresas, mas a gente tem uma linha de trabalho com as nossas instituições religiosas, porque nós consideramos que a igreja é um lugar privilegiado para se construir a sustentabilidade. A gente tem conhecimento, a gente tem gente capacitada, a gente tem uma série de ferramentas, então é só questão de colocar mãos à obra. Obrigada, irmãos.